Fala aí, galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Vamos continuar nossas aulas de sociologia, hoje com um tema bem interessante, bem atual, bem maneiro de se falar, ao mesmo tempo complicado algumas coisas de se falar. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula. Essa aula é muito interessante quando ela é presencialmente, mas espero que vocês consigam entender e participar de alguma forma, seja pelo WhatsApp, seja pela plataforma, seja no exercício que eu vou mandar depois. Debater e entender que esse tema tem muito ainda a ser debatido, muito ainda a ser falado, e a humanidade ainda tem muito que superar muitas coisas ainda. De que a gente está falando? Estou falando de preconceito racial e desigualdade racial. São coisas diferentes, mas que estão interligadas aí, tanto a questão do preconceito quanto a desigualdade. Beleza? Vamos começar falando e já começar logo de cara aí entendendo uma questão muito importante. Primeiro, raça e etnia são coisas diferentes. Raça e etnia não são a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for lá e ver o que significa raça, raça é um termo biológico. Raça está ligada aí à divisão dos seres vivos em grupos de acordo com suas características físicas. Raça a gente vai utilizar basicamente para quê? Para animais. A gente vai ter raça de cães, gatos. Essa é a raça. O ser humano ele não vai se enquadrar dentro da questão de raça, porque o ser humano, todos eles são apenas uma única raça. Nós somos Homo sapiens sapiens, né? E por mais que nós tenhamos diferentes seres humanos com diferentes cores, diferentes estaturas, diferentes portes físicos, isso não quer dizer que nós temos raças diferentes. O sangue de uma pessoa, ela serve para outra. Somos o mesmo sangue. E na verdade, em biologia, o que vai definir muitas vezes a questão da espécie, de ser a mesma espécie, é a reprodução. Se a gente consegue se reproduzir, se o branco com o negro ele se reproduz, se o japonês com o índio se reproduz, é a mesma espécie. Então não existe raças diferentes. O que existe, na verdade, são etnias diferentes. Etnia já está mais no campo sociológico. Etnia quer dizer que são um grupo, né, um grupo étnico, um grupo de pessoas que se identificam, que têm os mesmos hábitos culturais, têm os mesmos costumes, as mesmas tradições artísticas, a mesma hábito de se alimentar, o mesmo hábito de se vestir, aquele grupo ali, um grupo. Isso é uma etnia. Então, a etnia diz respeito aos traços culturais, à história. Alguns grupos étnicos também compartilham traços linguísticos, religiosos. Então, é uma coisa mais humana. Então, quando a gente olha para essas imagens aqui, a gente está se referindo à etnia. Então, por exemplo, essa menina é da etnia curda. Ele é um curdo. A gente tem um árabe, é outra etnia. A gente tem um índio, outra etnia. Eles têm hábitos diferentes, até mesmo aparências um pouco diferentes, mas eles têm linguagens diferentes, moram, né, em regiões diferentes, mas isso não faz deles ter raças diferentes. Todos são seres humanos, são grupos étnicos diferentes, etnias, grupos diferentes, beleza? Daí a ideia, então, a gente já consegue já começar a entender a partir daí que a palavra raça não deve ser utilizada para ser humano e muito menos racismo. Como que você vai ter um racismo de uma pessoa que é da mesma raça que a tua? Né? Se a pessoa é igual, se somos todos seres humanos, não tem ninguém diferente para você ter essa separação. Mas infelizmente a gente vai ver muitos casos em que há essa separação. Continuando falando de etnia e de raça, só para vocês entenderem melhor, o genoma humano é composto aí por 25 mil genes. Não sou professor de ciências, não, né? Nem de biologia, Diego pode explicar isso melhor para vocês. Mas o genoma humano é composto de 25 mil genes. A diferença mais aparente é cor de pele, textura do cabelo, formato do nariz,
são determinados por um grupo insignificante de genes. Ou seja, uma coisa que insignificante. Quer ver? A diferença entre um negro africano e um branco nórdico. Quando eu falo nórdico, é aqueles lá da Europa, do norte da Europa, Suécia, Noruega, Finlândia. A diferença entre um negro africano e um nórdico compreende apenas 0,005% do genoma humano. Quer dizer que são o quê? Iguais. Então, quando a gente olha para um sueco, por exemplo, e para um africano, são diferentes a aparência, mas isso em questão de DNA, de genoma, em questão... não quer dizer nada. Beleza? Então, são iguais, não tem diferença. Isso vai levar a gente a criar o seguinte, né? Há um amplo consenso, então, entre os antropólogos e geneticistas, que também do ponto de vista biológico, que raças humanas não existem. Raça a gente vai falar para cachorro, pastor alemão, sei lá, o pitbull, né? São raças. Mas o ser humano não é raça. O ser humano, a gente tem grupos étnicos diferentes, mas somos todos da mesma espécie. Beleza? Essa história de racismo, então, ela cresce como? Essa ideia de superioridade, uma raça maior do que a outra, da gente ter pessoas que vão criar aí uma certa distância do outro só porque ele é diferente, tem cor diferente. Mas isso tem muito a ver com o eurocentrismo. O que é eurocentrismo? Uma visão de mundo concentrada e centrada nos valores europeus. Então é uma forma que os europeus têm de enxergar o mundo e que as pessoas entendam, passam a entender o mundo a partir dos olhos europeus, ou que como se só o europeu fosse o correto. Então esse conceito aí descreve o processo em que a Europa se constitui como centro do poder no mundo, principalmente na colonização. Quem é que colonizou basicamente o mundo todo? É a Europa. A Europa que colonizou a América, a Europa colonizou a Ásia, a Europa colonizou a África. E muitas vezes, ou na grande parte das vezes, a colonização ela não foi feita de forma branda. A colonização ela foi feita de forma o quê? De forma maçante, de forma aterrorizante, de forma brutal. E não só na questão da violência, mas também na questão dos hábitos culturais. Os europeus, muitos países no qual eles colonizaram, eles impuseram sua cultura, impuseram sua forma de se alimentar, sua alimentação, inclusive o modo de se vestir, inclusive a forma de falar, proibindo que os nativos dos locais onde eles exploravam falassem a língua nativa. Tanto é que a gente fala português, eu falo português, por quê? Porque é herança colonial portuguesa. Por que lá na África a maioria dos países fala inglês, outros falam francês? Colonização europeia. Então essa colonização da Europa, ela impôs muito a sua visão de mundo, sua forma de pensar. Então a coisa não foi assim muito colocada de forma natural, foi muito de imposto, né? de imposição. E mesmo após aí, a final da colonização, esses aspectos continuam muito eurocêntricos. Outro exemplo de eurocentrismo é o próprio meridiano de Greenwich. A gente aprende isso lá em geografia. O que é o meridiano de Greenwich? Aquela linha que vai marcar o leste-oeste. E ela é o zero. E ela é o zero principalmente aonde? Aqui na Europa. Todo mapa mundi que a gente vê, quem é que está no meio do mapa aqui? A Europa. Claro que ela acaba carregando a África no meio também. Mas é a questão que todo mapa mundi que nós vemos basicamente com quem no meio? A Europa. Essa questão do eurocentrismo. O meridiano de Greenwich foi definido por uma convenção de seres humanos, que decidiram que ali era o ponto inicial da marcação do leste-oeste. Então todo mapa vem com o zero no meio. O zero está aqui em Europa. Tem muito essa visão de eurocentrismo. E isso foi se difundindo para todos os outros lugares, né? Foi chegando na escola, foi chegando em tudo. Exemplo, é muito comum a gente falar que os europeus descobriram a América, né? Está na ponta da língua. Isso tem até sendo revisto ao longo dos últimos anos. As pessoas, eu vejo alguns professores mudando a forma de ensinar e mudando essa palavra descobriu.
Porque quando a gente fala que o europeu descobriu a América, né? E a América, olha só, o próprio continente americano, ele recebe esse nome, América, exatamente por causa do Américo Vespúcio, né? Que era um explorador italiano que teria chegado, primeiro que teria chegado na América. Então, a influência europeia do nome do nosso continente e depois toda essa questão de falar que descobriu a América, como se a gente negasse toda a população nativa que já existia aqui. A gente nega os índios, nega os pré-colombianos, nega todo mundo para falar que o quê? Agora nós descobrimos uma terra nova, como se a civilização fosse, como se ele estivesse trazendo, né, a civilização, como se ele estivesse trazendo o desenvolvimento, como se ele agora existe esse continente, antes não existia. Antes quem morava aqui era insignificante, a partir de agora existe. Então essa questão da Europa traz muito ar de superioridade, esse eurocentrismo basicamente em tudo. Tanto é que a história, né, que se ensina na escola, ela é muito europeia. Então, desse ponto de vista que eu estou falando, de ensinar que descobriu o Brasil, descobriu a América, ela é muito pouco do lado africano, ela é muito imposta do lado europeu, né? Então, essa conformação de currículo, ela continua sendo da Europa. E aí, por essa razão, isso aqui é importante, tá? Por essa razão, em 2003, foi promulgada uma lei que busca tentando corrigir esse lado na escola, onde tornou-se obrigatório aqui, ó, o ensino de história e cultura afro-brasileira, né, e africana nas instituições escolares. Só que a gente ainda não percebe muito os professores batendo muito nessa tecla ainda, né, e muitas vezes esse conteúdo falta para a gente criar consciência da importância da África, da importância do negro, e não só ter essa visão eurocentrista. Beleza, galera? Então, a gente está aqui vivendo num contexto europeu, a gente está vivendo um eurocentrismo. Vamos perder aqui a ideia, não. Beleza? E aí, olha só. Em 1855, vai lançar um livro, o Arthur de Gobineau, um francês. Ele vai lançar um livro chamado Ensaio das Desigualdades das Raças Humanas. Esse livro, galera, ele vai ser um marco nessa época e ele vai influenciar muita gente. Muita gente. Porque os autores no passado, né, você não tinha essa quantidade de teóricos e autores que nós temos hoje, né? Que você vai numa livraria, tem tantos livros. Então, os livros que eram lançados, eles tinham muita força. E quando o Arthur de Gobineau ele lança esse livro, ele vai ser um marco e ele vai meio que autorizar, meio que aprovar algumas situações que a Europa vai fazer e vai estar fazendo. Vou explicar isso para vocês. Primeiro, uma das frases mais marcantes que ele vai falar no livro é que a miscigenação é ruim, pois os brancos eles eram superiores. Então imagina, você tem um negro e você tem um branco. Preste atenção, 1855. Que período nós estamos vivendo aqui no mundo? 1855, século XIX. Estava vivendo a época de colonização. O Brasil ainda era colônia de Portugal. O Brasil ainda tinha, principalmente o quê? Escravo. A gente estava vivendo a época o quê? De escravidão. Beleza? E aí, o que acontece? Quando ele fala que a miscigenação é ruim, pois os brancos eram superiores, ele já está aí falando de uma raça superior que eram os brancos e que não deveria se miscigenar, ou seja, acasalar ali, cruzar negro com branco. Só que aí ele não leva em consideração que muitas das vezes o acasalamento entre negro e branco foi de forma forçada, muitas vezes até pelo próprio fazendeiro, pelo próprio dono do escravo, o senhor, que pegava as negras escravas, fazia um sexo com elas, e dali muitas vezes começou a miscigenação. A miscigenação, muitas vezes ela começou forçadamente, beleza? Só que aí ele fala que é ruim, porque o branco é superior. Outra questão que ele fala, né, que ele leva em consideração, que ele fala, segundo ele, né, a miscigenação degenera as sociedades porque piora as supostas limitações de raças inferiores.
E olha só, e essa obra dele, ela começou a ser utilizada para sustentar a legitimidade do tráfico negreiro, da escravidão. Por que que ele legitimou? Porque quando ele fala que o negro é inferior, que o negro não era humano, que a raça, que o branco era superior, ele basicamente ele está legitimando a escravidão. E aí, meu irmão, os europeus vão fazer tudo que a gente já sabe, que a gente já estudou história, escravidão forçada, indo na África, trazendo os negros para o Brasil, levando o negro para a América Central, até para a América do Norte, um pouco do sul dos Estados Unidos, que foi uma colônia de exploração com o negro. E o negro sem direito nenhum, porque o negro ali, no caso, a gente vai ver, ele não era nem considerado um ser humano. O negro ele era considerado um objeto dos brancos, e ele é apenas um servo, sem direito, sem nada, muitas vezes visto como algo até sem vida própria, como um animal, uma loucura total. Então, olha só, e você tem um livro legitimando isso, um autor legitimando toda essa questão. Então, quando você legitima isso tudo, você meio que perde a culpa no que você está fazendo, né? Já que a ideia era realmente que o negro ele era inferior. Os escravos, para os senhores, né, naquela época, não eram humanos. Eram instrumentos, não poderiam ser considerados pessoas e, consequentemente, não tinha direito nenhum. Pensa, hoje a gente está reclamando aí da pandemia, né? Ah, pô, não posso ir na rua. Ah, não, que chatice, não posso viajar, não posso não sei o quê. A gente está reclamando de ficar em casa, livre, vendo televisão, podendo dormir, estudando, mas, pô, uma coisa aprendendo. Você acha que o escravo tinha direito à escola? Você acha que o escravo aprendia alguma coisa? Ele tinha liberdade de escolha? Ele tinha liberdade? Tinha nada. O escravo tinha direito a nada. Olha só, né? Então, para a gente pensar um pouquinho, até para pensar um pouco, para confortar um pouco a gente nessa situação aqui de pandemia, já que a gente fica reclamando que estamos presos nada. Estava preso, era escravo, não tinha direito nenhum, não tinha direito civil, não tinha direito à liberdade, não tinha direito nenhum. Beleza? Esse era o problema, né? Isso era uma prisão. A escravidão, olha só isso aqui, a escravidão ela já era uma coisa meio que institucional. As pessoas achavam isso normal e até mesmo os escravos, muitos já achavam meio que isso normal. Olha que doideira, né? Então a escravidão era uma instituição social sólida e por isso não existiam tentativas de aboli-la. Olha só que doideira. Quando um escravo ou um grupo de escravos se amotinavam, lutavam pela sua própria manumissão, lutavam pela sua própria manumissão e não pela extinção da escravidão como instituição. Olha isso. Quando o escravo ele buscava fugir, ele buscava isso uma coisa individualmente. Nunca houve nos escravos ali um grupo, uma consciência de classe, uma consciência de grupo de acabar com a escravidão. Quando ele fugia, quando eles lutavam por si mesmo, por próprio, individual. Eu quero me livrar disso, mas nunca lutaram assim pelo fim da escravidão a todos, porque muitos achavam aquilo normal, aquilo já estava meio que institucionalizado, aquilo já estava meio que acreditando que era normal viver daquela forma. Doideira, né? Bem pesado isso. E aí, em 1988, falando de Brasil, a gente entra na fase aí da Lei Áurea. O que foi a Lei Áurea? A lei que fez a libertação dos escravos e que muitos têm a ideia e a visão da Princesa Isabel como uma pessoa boazinha, uma pessoa muito boa, uma pessoa caridosa que fez uma caridade de libertar os escravos. Só que não é bem assim, né? A gente tem algumas ideias. Primeiro, José de Bonifácio, que era um cara super autoritário da época, cara que não prezava pela democracia, não. Um cara bem autoritário. Ele dizia que a escravidão era um obstáculo à formação de uma verdadeira nação, pois mantinha a parcela da população subjugada a outra parcela, como inimigas entre si. Para ele, a escravidão impedia a integração social e política do país e as forças armadas poderosas. Então ele falava que a escravidão atrapalhava o desenvolvimento do país.
Não porque ele tinha pena dos escravos. Não era isso. E na verdade, a escravidão, ela teve o seu fim por mais uma questão econômica. Porque tinha aí um acordo com a Inglaterra de acabar com a escravidão. A gente vai ver ali que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão aqui no mundo ocidental, no mundo cristão. Por quê? Porque a Inglaterra, nessa fase, século XIX, final do século XVIII, século XIX, a Inglaterra estava o quê? Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a gente estudou isso, né? Lá em geografia também. O mundo capitalista precisava de lucro, e uma indústria precisa de quê? De lucro. Precisa de mercado consumidor, a gente falou disso. Você precisa vender seus produtos. E o escravo não tem dinheiro. O escravo não tem salário. O escravo vai comprar produto de quem? Então você precisava com que esses escravos saíssem da sua condição de escravo. Para quê? Para se inserir no mundo capitalista, se inserir no mundo consumidor. Então isso meio que impulsionou aí a libertação dos escravos, a Lei Áurea. Só que isso não foi feito de uma forma tão certa, né? Porque quando você liberta os escravos, eles vão embora para onde? Eles vão fazer o quê? Né? O Brasil, então, como eu estava dizendo, ele foi o último país ocidental de tradição cristã a erradicar a escravidão. E o fez somente quando não era tão significativo mais o número de escravos, muitos já tinham morrido. Na verdade, você já tinha tido uma lei anterior que tinha proibido o tráfico negreiro, né? Então não podia mais chegar escravos aqui. Você tinha só aqueles, então alguns iam morrendo, e o número de escravos, que na época da independência era de 30%, a nossa população era 30% de escravos, na época da abolição da escravatura já era metade, já era 15%. Então o número de escravos já era bem reduzido. Você tinha uma pressão dos outros países, a Inglaterra e dos outros, para acabar com a escravidão. O Brasil então, foi o último, de todos os países já estavam aí abolindo a escravatura. E o Brasil vai e faz o quê? Assina a Lei Áurea, 1988, 13 de maio, e faz aí a abolição da escravatura. Só que, quando a escravidão ela foi definitivamente abolida, né, enquanto questão jurídica, os libertos não receberam nenhuma assistência, os escravos, nem foram desenvolvidos programas de integração ou de reinserção social, o que fez com que muitos, olha só, o que fez com muitos ex-escravos voltassem às suas antigas fazendas ou às fazendas próximas, circunvizinhas, passada essa euforia de abolição, para quê? Para retomar seus trabalhos com salários baixos e péssimas condições de emprego. Olha que doideira, cara, porque você fez aí toda uma situação para abolir a escravatura, né? A escravidão. E você liberta os escravos. Só que você liberta sem dar condição nenhuma para eles, nenhuma assistência. Os caras não tinham estudo, os caras eram uma mão de obra desqualificada, não tinha casa, não tinha onde morar, não tinha nada, os caras eram posse dos outros. E você manda eles para a rua para se virar, vai se virar como? Se vira, né? E aí muitos fizeram o quê? Voltaram para suas fazendas. Agora a relação de trabalho é outra, agora eu vou ganhar um salário. Não sou mais escravo. Mas é um salário o quê? Um salário baixo, de péssimas condições de escravo, e acabaram voltando. Então não adianta dar só a liberdade para o escravo. Precisava dar condições para que ele se mantesse no mundo que é capitalista. Que é o que a gente vive. Precisa de quê? De dinheiro. Né? Então, e a gente está falando dos escravos, lógico, porque eram negros. Né? A gente ainda vai chegar lá na situação do preconceito racial e isso tudo. Mas tá vendo como que a questão lá de achar que a raça branca era superior, então você legitima aí a escravatura e ela se expõe. E a gente tá falando só do Brasil, né? Tá nem falando dos outros lugares. E as consequências disso, né? De você libertar os escravos, deles irem para fora e não ter condições de se manter, as consequências vão ser muito duradouras. A população negra, né, ainda hoje reflete nos índices de indicadores sociais muito baixos, qualidade de vida baixa, o que mostra essa diferença, e vai ser aí o primordial para a gente entender as diferenças de classe, não só de pobre e rico, mas principalmente do negro e branco.
Por que que a maioria do negro, né, ele é tão excluído, que a maioria é pobre? Porque se a gente subir no alto de morro aí, nas comunidades, a maioria da população é negra. Isso tudo tem a ver com essa questão da escravatura aí. Nós temos o quê? Um pouco mais de 100 anos de abolição da escravidão. O tempo é pequeno para a gente fazer uma reparação toda aí desses danos que foi dado, né? Então a gente ainda hoje, apesar de a gente estar em 2020, e a abolição da escravidão falar em 1888, mas ainda é um tempo curto para a gente ver uma melhora nesse quadro que a gente está vendo aí, no qual os escravos foram libertos, mas sem condições nenhuma, voltaram recebendo salário baixo, e isso foi se reproduzindo, né? Foi se reproduzindo e se reproduz até hoje. Então essas diferenças que a gente vai ver ao longo da aula é fruto desse momento. Ainda é fruto desse momento. Beleza? Então é legal para a gente já começar a pensar e falar assim, né? Igual muitos falam, eu não tive escravo, eu não escravizei ninguém, eu não nasci naquela época, então eu não tenho culpa de nada, como se a gente não tivesse parcela nisso tudo. Mas a gente vive uma sociedade que reproduz as coisas, né? Só vai se reproduzindo. Então já é pra gente parar e pensar que muitas vezes o mundo é do jeito que é, não é porque não é uma coisa à toa. Tem alguma explicação aí. Beleza? Então, depois da abolição da escravidão, lá em 1888, demorou aí mais de 60 anos para que Getúlio Vargas promulgasse a primeira lei em favor aí dos escravos, né? Depois, lógico, da Lei Áurea. O que a Lei Afonso Arinos falava, né? Ela praticava, na verdade, ela colocava penas para quem praticasse algum ato de preconceito de raça ou de cor. Mas que práticas são essas? Então ele estabelecia penas para quem recusasse alguém de hospedagem em hotel, para quem recusasse vender mercadorias, ou em loja, ou entrada em loja, ou atender clientes em bares, restaurantes, ou recusar a entrada em estabelecimento público, ou não aceitar algum negro participar de algum esporte. Então, são várias situações que tem na lei, a lei é até bem grande. Depois, se vocês quiserem, eu passo isso para vocês, que traz uma porrada aí de várias ações que recebiam penalizações se fossem praticadas. Mas vamos pensar. A gente está falando de 1951, a lei promulgada aí por Getúlio Vargas, e a lei, né, Lei Áurea foi lá em 1888. Então a gente passou uns 60 anos com o escravo, com o negro, né, depois da escravidão, sendo recusado em hotel, sendo recusado em bar, sendo recusado em restaurante, sendo proibida a entrada em estabelecimento público. A escravidão acabou, mas olha só, essas práticas continuaram ocorrendo. Práticas racistas, segregacionistas, práticas de puro preconceito. Então, para o Estado ter que chegar e fazer uma lei para que as pessoas negras parassem de ser tratadas como tal, parassem de ser recusadas, é porque a coisa era bem complicada. Então, mostra para a gente uma situação que foi preciso com que o Estado fizesse uma lei para que as pessoas parassem de praticar. Não que as pessoas pararam de praticar por conta própria, por consciência, mas tiveram que parar por causa de lei. Então, preste atenção que a coisa é grave, né? E depois, lá em 1989, o K.O., que era um deputado, e essa lei ficou conhecida como Lei K.O., ele vai melhorar um pouco essa lei, ele vai incluir aí algumas contravenções penais à prática de preconceito, e essa lei, ela também, né, ela melhorou um pouco a lei lá do Afonso Arinos, que tinha sido promulgado em 1951. Só que, né, então a gente caminha aí por algum tipo de legislação, alguma coisa, para poder melhorar essa questão do preconceito
e melhorar um pouco a vida dos ex-escravos, né, dos descendentes principalmente, que foram libertos, e o sistema acabou reproduzindo essa questão do preconceito, essa questão da privação do negro em várias situações. Então a gente caminha numa sociedade que ainda tem muitas marcas dessa época e dessas questões preconceituosas. E nisso, apesar de ter acabado a Lei Áurea, apesar de ter acabado a escravidão com a Lei Áurea, apesar de ter algumas leis proibindo algumas situações, algumas frases, elas estão inclusas aí no nosso vocabulário, ou na nossa forma de falar, nos nossos hábitos de falar, na nossa cultura, que são frases extremamente preconceituosas, palavras extremamente preconceituosas, e que a gente reproduz, sem pensar muitas vezes, porque virou um hábito. Só que algumas vocês vão ver que até de repente você fala no seu dia a dia e que tem história, tem um histórico aí de preconceito ou tem um histórico lá da escravidão. Exemplo, a questão da mulata. Olha aí que doideira, né? Famoso, olha a mulata do carnaval. Mas mulata, olha só, ela se refere à mula, que é um animal, muitas vezes tido como um animal burro, né? Que é o cruzamento do burro com a égua. E na época da escravidão, muitas escravas eram usadas pelos patrões e acabavam engravidando, sendo usados aí para fazer sexo à força. Lembra lá quando eu falei que muitas vezes a miscigenação foi forçada? Então era basicamente isso. Então os filhos eram chamados de mulatos, por serem resultado do cruzamento do homem branco com a mulher negra. Hoje as pessoas utilizam esse termo para se referir às pessoas pardas, mas é um termo degenerativo. Você fala mulato, vem de mula, vem de burro, vem de uma coisa que não é boa. Doideira, né? Outro termo, denegrir. Sempre que alguém utiliza essa palavra, é para dizer que alguém está sendo difamado, injustiçado por outra pessoa. Mas, segundo o dicionário Aurélio, a definição de denegrir é tornar negro, escurecer. Então, a palavra denegrir de forma pejorativa é extremamente racista. Porque denegrir é alguma coisa que vem do negro, fazendo com que o negro é uma coisa ruim, associando ao negro, ao escuro, ao preto, uma coisa ruim. Beleza? Então, quando a gente fala assim, a coisa tá preta. Coisa tá preta por quê? Porque é uma coisa ruim. Então, preto sempre foi muito associado às questões ruins. Então, isso está no nosso vocabulário, a gente repete, a gente fala. Então, tem que ter cuidado com isso, porque são palavras que a gente acaba reproduzindo. Lembra que eu falei que a gente só reproduz? A gente acaba reproduzindo. Aprendemos com alguém, daqui a pouco a gente ensina alguém, nossos filhos, sobrinhos. Isso vai se reproduzindo. Chega uma hora que a gente tem que parar com isso. Outra, né, frase que também se refere ao tempo da escravidão é não sou tuas negas. Já ouvi muito isso, né? Mulher falar assim, pô, não sou tua nega, não faz isso comigo. Por quê? Porque essa é uma expressão utilizada principalmente contra as mulheres negras que eram recorrente, né, à prática de estupro, de assédio, de agressões às mulheres negras, não às brancas. Então é como se pudesse fazer de tudo com a mulher negra, como se fosse liberado fazer. Né? Então a frase se remete a essas mulheres que eram escravas e que no popular tudo se podia fazer com a mulher negra. Então quando a mulher fala, não sou tuas negas, ela meio que fala, eu sou diferente. Você pode fazer tudo com a nega, mas comigo não, eu sou diferente. Doideira, né? Então são situações que a gente vem reproduzindo. Então, se você fala alguma dessas frases ou reproduz alguma dessas frases, vai tentando cortar aí. Outras frases, outras palavras. Da cor do pecado. Você já deve ter ouvido falar isso também e achou até bonitinho, né? Muitas vezes eu utilizo com aquele coisa sensual, né? Pô, aquela morena da cor do pecado. Só que por quê? Da onde vem esse termo da cor do pecado? Que geralmente é utilizado como forma de elogio. Teve até novela da Globo, da cor do pecado. Novela da Rede Globo, da cor do pecado. Por quê? Porque, né, tem músicas. Porque era uma expressão que era utilizada
para falar do pecado. O negro, a cor negra, ou seja, o negro, a coisa negra, era relacionada à coisa ruim. Coisa ruim era o pecado. Então, antigamente, ser negro era considerado ser pecador, só por ser negro. Olha que doideira, ó. Vou até sublinhar aqui, ó. Antigamente, ser negro era considerado pecado. Beleza? Os poderosos da época, junto com os integrantes da Igreja Católica, justificavam a escravidão como um castigo divino. Olha que doideira, achar que o cara era escravo porque era um castigo. Então, dizer que alguém é da cor do pecado é associado a algo negativo. Falar que o cara é negro, é da cor do pecado, é porque o pecado é como se fosse uma coisa negra, ou que ser negro antigamente já era pecado. Então, uma coisa que não é boa. Olha que doideira, né? Então, frases que estão no nosso dia a dia, como eu disse, já foi tema de novela e nome de música. Outra coisa, criado mudo. Você já deve ter na beira da sua cama um criado mudo. Um móvelzinho de botar lá na beira da cama, né? Por que que aquele móvel se chama criado mudo? Porque criado mudo era o empregado, era o escravo que ficava ali do lado ali dos senhores brancos. Então você tinha ali, ó, os escravos, ficava dentro da casa dos senhores brancos para segurar as coisas para o dono. E ele não podia fazer barulho para não atrapalhar o sono ali do senhor que estava dormindo. Então ele era um criado mudo, porque ele não podia falar. Então esse móvel que recebe esse nome, criado mudo, é para reproduzir o escravo, que ficava ali parado para servir a pessoa sem poder fazer barulho. Doideira. Temos aí, amanhã é dia de branco. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas muitas pessoas se referem ao dia branco como dia de trabalho. E dia branco exatamente porque antigamente, né, o trabalho dos escravos não era considerado trabalho. E outra questão é que muita gente acredita que só a gente branca trabalha, só a gente branca trabalha duro, porque o trabalho do negro não era considerado trabalho. Então essa é uma frase bem racista, bem preconceituosa. Amanhã é dia de branco. Nada a ver, né? Como se o negro não trabalhasse. E outra frase aí pra gente fixar aí, a questão da doméstica, que eram mulheres que trabalhavam dentro da casa das pessoas e que eles falavam, né, que eram domesticadas. O que é domesticado, galera? Não é animal, né? Domesticar um gato, um cachorro. Então é como se a gente domesticasse aí o ser humano, como se ele fosse um animal. E muitas vezes domesticado através de quê? De tortura, domesticado através do sofrimento. Então também é uma palavra, né? Empregada doméstica, como se ela fosse domesticada ali para fazer aquele trabalho. Doideira, né? Viu quantos temas aí, quantas coisas que são do nosso dia a dia, que são frutos aí de uma época de escravidão, são frutos aí de uma época, e a gente vai reproduzindo e está no nosso vocabulário, está no nosso dia a dia aí, infelizmente. Então é pra gente se controlar aí, aprender a falar diferente, beleza? O IBGE, o que o IBGE tem a ver com essa história toda aí? O IBGE é aquele órgão brasileiro de geografia e estatística, a gente já estudou sobre isso em geografia, que faz o censo demográfico. A cada 10 anos ele vai de casa em casa para poder fazer uma pesquisa sobre o perfil da população. E aí é o seguinte, essa pessoa que vai de casa em casa, ela era responsável por classificar as pessoas, a cor das pessoas. Então ela ia falar, você é preto, você é branco. Ela aqui. Só que aí estava acontecendo o seguinte, a percepção do questionador quanto à raça do entrevistado era mais precisa se a pessoa era preta ou branca. Ela já conseguiria ver na hora, né? Detectar na hora. Até preto, até branco. Enquanto a relação com outras raças, né? Ou seja, na verdade com outras cores, em muitos casos o questionador ficava com dúvida e classificava como desconhecido. Então se a pessoa era morena, se a pessoa era um pouquinho mais escura, um pouquinho mais... ele não sabia. Ele botava desconhecido. Então o Brasil ficou meio aí sem fazer o seu perfil direito. Então qual que foi a questão, né? Os resultados mostram que, né, se concluiu que o indivíduo deveria ser, essa classificação deveria ser obtida por autorrelato. Ou seja, você mesmo
fazer aí a sua autodeclaração de que cor você é. Você se declara negro, você se declara branco, você se declara o quê? Beleza? Então, a partir de 2000, basicamente, né, o Censo Demográfico de 2000 investigou a raça ou a cor da população brasileira através da autoclassificação. Você que se classifica agora, se você é branco, se é preto, se é pardo, se é indígena, se é amarelo. Acabou esse negócio de eu definir o que você é. Você que se decide. Você que se autodeclara. E a partir daí, então, a gente vai ver que houve uma mudança no padrão étnico brasileiro. Uma mudança. Por quê? Se a gente for pegar aí lá em 1940, né, nós tínhamos aí uma população branca no Brasil de 63%, uma população preta no Brasil de 14%, e outras respostas, né, classificadas como parda, e 21%. Então a população maioria era branca. Já em 1980, o que acontece? Você tem uma diminuição da população branca de 63% para 54%, a gente tem uma diminuição, e a gente tem um aumento aí da população que vai se declarar parda, não é isso? E, recentemente, no último censo demográfico, a gente tem uma população que diminuiu, que se declara branca, e aumento aí da população que se declara parda. Se a gente unir a população parda e preta, se a gente juntar essas duas, a gente vai ver que ela é superior à população branca. Isso leva a gente a crer que no Brasil nós temos então mais negros que brancos. E aí que a gente vai entrar em várias situações agora. Porque se a gente tem uma população, se ela é meio a meio, ou se a gente tem mais negro que branco, a gente não deveria ter tanta desigualdade em várias situações, trabalho, emprego, renda, que a gente tem entre as duas classes. E aí que a gente vai entrar na questão da desigualdade racial, ou seja, a questão aqui não é só ser diferente no tratamento, mas na questão da vida civil do negro ainda é muito complicado. Então, a gente vai ver algumas desigualdades disso. Então, grava isso. Atualmente no Brasil, mais pessoas se declaram pardos ou negros do que brancos. Beleza? E aí nós vamos ver algumas manchetes de jornais, algumas questões assim, né? Negros ganham 1.200 a menos do que brancos em média no Brasil. Trabalhadores relatam dificuldades e racismo velado. O que é aquele racismo velado? Aquele racismo que a pessoa não declara, mas se ela está ganhando menos que um branco, é um racismo. Beleza? É isso. Então, as manchetes são essas. Rendimento entre negros e brancos. Se a gente pegar aqui, galera, olha que doideira. Isso aqui é por estado. A gente pegar desde lá de Rondônia, Acre, Amazonas, a gente vai ver que em todos os estados, o rosinha mais claro, que é referente à população branca, a população branca ela sempre ganha mais em relação à população negra. Olha aqui, ó. Desde Rondônia, o branco ganha mais do que o negro. A gente pegar aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, todos esses estados nós temos o quê? População branca recebendo mais que população negra. Isso basicamente todos os estados do Brasil. Se a gente for pegar os outros aqui, né? Sergipe, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, todos eles com população branca ganhando mais que população negra. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal ainda é mais evidente ainda. Aqui no Rio de Janeiro, estado que a gente mora, população branca ganhando muito mais que a população negra. Então, isso aí mostra que é questão de preconceito, racismo velado, uma coisa que não é porque ela é negra que ela tem que ganhar menos que o branco, às vezes fazendo a mesma função, a maioria das vezes fazendo a mesma função e ganhando menos. Isso é um racismo. Tá vendo aí, ó? Esses aí são os dados aí, beleza? Se ele for pegar por região, vamos ter em todas as regiões população negra ganhando menos que população branca. Lembrando, a população negra aqui é representada pelo vermelho mais escuro. Então, na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, na região sudeste, na região sul, todas as regiões, o negro ganha menos que o branco. Qual a justificativa? Qual a justificativa? Pensa aí.
No mercado de trabalho, isso aqui é outra questão que chama muita atenção. A gente vai ver uma predominância de brancos pegando os melhores empregos. Como assim? A gente vai ver que os brancos, geralmente, eles ocupam os cargos aqui de engenheiro, professor de medicina, engenheiro, comissário de voo, tudo aqui, ó, basicamente 90%, 80%, até mais de 85% em todas essas profissões aqui ocupadas por brancos. Todas elas, engenheiro, engenheiro automotivo, professor de medicina, engenheiro aeronáutico, piloto de aeronave, 90% branco. Muito difícil ver um negro. E onde que estão a maioria dos negros aqui, né? 80%, 70% dos negros aqui estão fazendo o quê? Trabalhador de cultura de dendê, tá lá, trabalhando no campo. Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas, trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras, criador de camarões, trabalhador de cultura de cacau, agente de higiene e segurança, examinador de cabos, linhas elétricas, trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, sinaleiro, operador de telemarketing, maioria negro. Compara essas duas profissões. Compara o salário dos dois lados aí, quem é que ganha mais? Vê onde o negro se inclui, vê onde mais os brancos se incluem. Isso é racismo, né? Isso é uma questão aí da cultura nossa que não privilegia o negro desde lá daquela parada lá da escravidão. Beleza? Olhando embaixo aí, ó, na educação, enquanto 22% da população branca tem 12 anos ou mais de estudo, a taxa de 9% para a população negra. Isso mostra que o branco ele passa mais tempo estudando. O branco ele passa mais tempo na escola, depois ele vai para a faculdade, ele faz uma pós-graduação, ele faz o mestrado. Beleza? E o negro ele estuda menos tempo. O índice de analfabetismo para a população negra é de 11%, maior que a média de toda a população brasileira. Então você tem a população negra, a população brasileira, que a média de analfabetismo é 8%, a de negra é 11%, é maior. Então você tem a maioria dos analfabetos no Brasil são o quê? São negros. Beleza? Então, o que eu estava falando, não é só questão de racismo ali, você é negro, não vou namorar com você. Não é isso. Racismo é coisa muito maior. Muito maior. Questão aí que envolve emprego, educação, acesso a essas coisas. É muito maior do que você ter o preconceito de namorar ou não um negro. Isso é outra coisa. Que é preconceito também, é racismo também, mas tá falando de algo muito maior. Beleza? Os brancos são maiorias em empregos de elite e os negros ocupam vagas sem qualificação. A gente acabou de ver ali, a maioria dos cultivadores, quem trabalha no campo, são negros. A maioria dos arquitetos, medicina, isso tudo que são brancos. E aí eu quero chamar a atenção para essas imagens aqui, ó. Turma de Medicina, formatura de Medicina da UFRJ, Rio de Janeiro. O que você acha em comum aí? Vai olhando aí, vai vendo o que você acha em comum. Enquanto isso eu vou mostrar para vocês aí os formandos de Medicina da USP São Paulo e vou mostrar para vocês os formandos de Veterinária de uma faculdade lá da Bahia. O que vocês acham que estão vendo aí em comum? Pensa aí, você tem 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. Pensou? A maioria são o quê? São brancos, né, queridões? A maioria das profissões, principalmente elitizadas, veterinária, medicina, as mais concorridas e as mais caras nas faculdades particulares, a maioria são brancos. Você pode até falar, pô, mas tem negro aqui no meio, aqui, ó, fazendo. Tá, tem 2. Mas quantos formandos? O que é a maioria? Então não quer dizer que você tem um, vai se satisfazer. Tem 2, pô, tô satisfeito. Lá, tem um negro se formando. Como se ele fosse fora da curva, fosse a exceção. Não era pra ser, a gente não acabou de ver ali que o IBGE classifica o Brasil como uma maioria negra, maioria parda e negra. Onde está essa maioria? Não deveria estar ali? Se a gente parar para pensar, até no nosso próprio cotidiano, galera. Lá na escola, quantos professores são negros?
Poucos, né? Para pensar, quantos estudantes que estão com a gente na sala de aula são negros? São poucos também. Para pensar, isso não precisa olhar ali para a medicina lá da UFRJ, lá da USP, não. Não precisa olhar para longe, não. Olha para perto da gente. Tem muita coisa aí próximo da gente que demonstra o racismo, demonstra o preconceito e demonstra a herança colonial, a herança lá da escravidão. Beleza? E então, vendo essa situação aí da questão do preconceito, a maioria dos negros fora, né, dessas profissões mais elitizadas, dos empregos mais elitizados, em 2012 foi promulgada a lei de cotas, que é polêmica, mas é uma forma de tentar fazer o quê? De tentar fazer uma reparação histórica com os escravos ou com os negros que há anos vem sofrendo com essa exclusão aí do meio acadêmico. A gente acabou de ver ali na faculdade de medicina que quase não tem negro. Então, uma forma de tentar reparar isso é criando cotas. Né? Então, o artigo 5 lá, que na verdade até o Michel Temer mexeu em 2016, mas ele faz o quê? Cria uma espécie, uma quantidade de vagas para quem se autodeclara, aqui, ó, autodeclarados, pretos, pardos, indígenas, né? Pessoas com deficiência. Então, tem uma série ali de regras para a pessoa que se autodeclara. Então, é basicamente assim, né? Você tem as cotas dividido de 100% das cotas, 50% para todo mundo, né? Ampla concorrência. Dos outros 50%, 25% para negros, pardos e indígenas e outros 25% para alunos de baixa renda, aqueles que não estudaram em colégio particular, estudaram em ensino público. Então é uma forma de tentar fazer com que a gente faça o quê? Uma reparação aí histórica, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, está massacrada aí. Então, né, pô, trabalho na UERJ lá pelo CEDERJ, uma faculdade que eu tenho muito afeto, gosto muito da UERJ. Ela foi a primeira instituição pública de ensino superior no Brasil a adotar essas questões de cotas, tá? Em 2003. E a primeira instituição pública federal a adotar foi a UNB, a Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília. Beleza? Então, a universidade, a UERJ, é do Estado do Rio de Janeiro e a UNB federal. Beleza? O sistema então de cotas ela vem crescendo nos últimos anos, vem mostrado para a gente que o número de vagas preenchidas por negros vem aumentando, né? Era 50 mil em 2013, passou para 60 mil em 2014. Se pegar os dados mais atuais, vai ver que aumentou, beleza? Com esse mecanismo aí, o MEC, né, vai dizer para a gente que o número de negros cursando ensino superior saltou de 3% lá para 1997 para 19% em 2013. O dado está um pouquinho atrasado, se a gente pegar aí um pouquinho os mais atuais, de repente vai ter até um crescimento. Mas é importante a gente mostrar que houve um crescimento com essa política de cota. Muita gente é contra, porque fala assim, pô, mas a cota racial é um preconceito para o negro, porque já está mostrando que ele não tem capacidade. É um ponto de vista. O outro ponto de vista fala, não, a gente teve toda essa herança histórica com o negro foi liberto da escravidão, colocado no mundo sem ter nenhuma força, né, nenhuma ajuda, tanto é que alguns voltaram para as fazendas, e a gente tem que fazer isso, mas essa reparação que deveria ter ser feita lá atrás, a gente está fazendo agora, uma reparação histórica. Então tem os dois pontos de vista, depois eu quero saber a opinião de vocês, se são a favor ou se são contra. Beleza? Mas o fato é que o sistema de cotas ele existe aí para tentar fazer essa recuperação aí e tentar incluir mais o negro lá no meio daquelas formandos lá que a maioria era branco. Beleza? Não é só na questão de educação, nem na questão de trabalho, mas o negro ele é o mais afetado na questão da desigualdade social e na questão da violência também. Isso é uma imagem do site da ONU, do Brasil, que é a ONU que afirma isso. O mapa da violência de 2016 mostra que de 2003 a 2014 o número de homicídios de pessoas brancas por armas de fogo caiu. Em contrapartida, o de pessoas negras aumentou 46%. Das 42 mil vítimas, pessoas vítimas de homicídios de arma de fogo no último ano, 26 mil, né, 62% eram pardas
e 3 mil eram pretas. Então a maioria, negros e pretos que sofrem com violência, a maioria dos homicídios são aí destinados aí, né, praticados contra negros ou pardos. O homem negro, olha esse dado aqui, o homem negro tem 8 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que qualquer homem branco, aponta os estudos do IPEA, tá? Que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, o homem negro, olha só quantos dados eu venho trazendo para a gente analisar essa situação, né? O homem negro tem aí 8 vezes mais chance de ser vítima de homicídio. Isso é o que, galera? É coincidência? É coincidência? Não é coincidência, né? A gente vive ainda uma continuação das práticas colonizadores, escravistas, lá de trás, reproduzindo. Tem que mudar isso aí, né? Ter consciência é o primeiro passo. E aí nós vamos ver algumas coisas, alguns fatos de racismo que aconteceram pelo mundo. E 2 são muito famosos, né? Você já deve ter identificado essas 2 imagens. Se você não identificou, vou explicar. O que é isso aí? Isso aqui é referente a uma política segregacionista na África do Sul, que ficou conhecido como apartheid. O apartheid, ele era uma política de Estado. Então, veja bem, o que eu vou mostrar para vocês agora é... As pessoas, né, alguns teóricos vão dizer para vocês, vão dizer para a gente, que o que acontece no Brasil é um preconceito invisível, um preconceito velado, porque ele não é de Estado. Aquela questão ali do emprego, de ter mais branco nos empregos melhores, mais branco recebendo salários mais altos e os negros pegando os piores serviços, cada vez menos dentro da faculdade, isso não é porque o governo instituiu uma lei para isso. Não é que só pode fazer faculdade de medicina branca, não tem nenhuma lei. Mas as questões socioeconômicas e históricas conduzem para aquilo. Mas acaba acontecendo. Então dizem, né, dá-se o título de um preconceito velado, um preconceito invisível. Aqui na questão da África do Sul era de Estado, era lei. Uma lei segregacionista que fazia tudo separado. Então, se você chegava na praia, a praia tinha área de branco, área de negro. Olha que doideira. Você ia no bebedouro, olha aqui. Bebedouro de branco e bebedouro de negro. Gente de cor. E olha a diferença de um bebedouro para o outro, né? E aí você tem toda uma política de contra essa questão, no qual teve o principal líder Nelson Mandela. Nelson Mandela foi o grande líder aí na luta contra o apartheid, foi conhecido no mundo todo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e depois ele vai ser presidente da África do Sul. Ele morre recentemente, mas foi um cara que lutou muito por essa questão, muito conhecido no mundo inteiro, né? O Nelson Mandela. Tem livros, tem filmes, tem séries do Nelson Mandela. Se você ficar curioso aí, é bem interessante você assistir. E outra luta internacional, que também era uma luta de Estado, que também teve a ver com o preconceito racial, foi liderada por esse cara que foi ele? Martin Luther King. O Martin Luther King ficou muito conhecido no mundo todo, porque sua principal estratégia, né, a sua principal método de luta era a não violência. O que comparavam ele, né, até ao Mahatma Gandhi, lá da Índia, que foi um grande lutador pela independência da Índia, que também praticava a não violência. O Martin Luther King era evangélico, né, era pastor, então ele se inspirava aí nos ideais cristãs, né, e lutava contra essa questão segregacionista. E um dos fatos mais marcantes, claro que tem muita coisa na luta de vida dele, na história de vida do Martin Luther King, mas foi o boicote ao ônibus da cidade de Montgomery, sei lá como é que fala isso, né? Mas um boicote ao ônibus, porque era um ato de protesto que começou em função do caso da Rosa Parks,
uma mulher negra que foi presa ao negar-se a suceder seu lugar a um homem branco no ônibus. Olha que doideira, olha que doideira. A mulher era negra e ela foi presa porque ela não quis dar lugar pro branco, pro homem branco. E ela foi presa. E aí, esse boicote durou 382 dias e foi vitorioso, né, quando a Suprema Corte Americana declarou ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Entretanto, durante esse tempo, o King foi preso, sua casa foi bombardeada e sofreu vários atentados. Uma doideira, porque esse cara ficou muito famoso, ele é conhecido como um mártir, né, na luta, principalmente pela questão do racismo. Aí, um dos fatos mais marcantes aí da vida do Martin Luther King foi o seu discurso, que foi dado em 1963 para mais de 250 mil pessoas. Esse discurso é maneiraço. Depois eu vou deixar para vocês também, tá? No qual ele faz um grande discurso contra contra o sistema, né? Que era totalmente segregacionista. Martin Luther King, então, ele foi morto em 4 de abril de 1968, em Memphis, quando se preparava para mais uma marcha civil, igual essa aí atrás. Ainda permanece dúvida real sobre a autoria desse crime, posto que King era odiado pelos grupos racistas espalhados pelo sul dos Estados Unidos. Então a gente vê que essa é uma questão brasileira. Muitos dados, a maioria dos dados que eu trouxe é no Brasil, mas eu trouxe a questão do Mandela e a questão do Martin Luther King para a gente ver que é uma questão a nível global. Tem muito caso de racismo pelo mundo todo. E a gente tem que evoluir como ser humano, como humanidade, para poder transpassar essas ideias. A gente vê lá na Carta dos Direitos Humanos, nas leis de cidadania, que todo ser humano é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, mas tem que colocar isso em prática, né? Enquanto a gente continua vendo essas diferenças de emprego, diferença de renda, essas grandes diferenças, e que acaba separando a humanidade, uma coisa que não deveria, já que desde o início da aula a gente está falando que só existe uma raça, que só existe um tipo de espécie humana. Então não deveria ter toda essa distinção. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido muita coisa, espero que até mesmo a consciência nossa possa, né, ficar cada vez mais fortalecido com essas ideias igualitárias, e que é um aprendizado não apenas para a questão de prova, de escola, mas um aprendizado para a vida, né, galera? Beleza? Desejo para vocês uma boa semana, bons estudos, né? Aí assiste quantas vezes quiser, faz um resuminho, anota aí, e a gente se vê na próxima aula. Beleza, galera? Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.